14ª oração dos Salmos, poderosa em derrubar fortalezas. Salmos 14. Como eu tinha dito nos outros vídeos, que eu estaria migrando do Salmo 7 em diante, eu estaria migrando de monte em monte para fazer essa 150 oração. Hoje eu estou aqui no monte Vale dos Cristais. Sabe aquela serra enorme que a gente olha assim, aquelas montanhas enormes que a gente olha assim de longe, fala: nossa, que montanha bonita, como é que faz para ir lá? Será que tem jeito de ir lá? Pois bem, tem. Estou eu aqui nelas. Olha para você ver que lindo, que paisagem. É muito alto, meus irmãos, muito, mas muito alto mesmo. Muito bonito. E a presença do Senhor é palpável. Deixa eu olhar aqui se tem um cristal para me mostrar para vocês. Olha aqui para vocês verem. Vale dos Cristais. É cheio. Muitos. Essa montanha toda aqui cheia de cristais. Por isso o nome Vale dos Cristais. E eu tô aqui nesse monte para buscar a presença do Senhor em mais uma oração. E eu quero que você se sinta como se você estivesse aqui comigo nesse monte agora. Nós vamos ler o salmo, vamos fazer uma oração em cima desse salmo, em nome de Jesus, amém? Já coloquei a minha fortaleza diante do Senhor, que está no pé do pedestal aqui. Já coloquei a minha fortaleza diante dele, porque eu sei que é só ele que pode jogá-la por terra. E eu tenho certeza, a plena convicção, que em nome de Jesus, Deus vai jogar a minha fortaleza por terra. E Deus vai jogar a sua fortaleza por terra. E deixa eu te falar mais. Pode ser hoje, viu? Pode ser hoje. Quem crê, diga glória e graças a Deus. É uma leitura do Salmo. Olha o título do Salmo, ó. A corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Disseram os nércios no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Versículo 3. Desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que come o meu povo como se comesse pão? Eles não invocam o Senhor. Ali se acharão em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o refúgio deles. Versículo 7. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Observa comigo que o autor desse salmo, o salmista, ele dá uma luz, né, para nós aqui, da grande corrupção da humanidade, a grande corrupção que entrou a humanidade. Generalizou, sim, generalizou o pecado, a maldade, o esfriamento, a corrupção, a inveja, a maledicência, a ruindade, generalizou. Rai Kamandeve as terras. E observa comigo que ele entra falando assim: disseram os nércios no seu coração, não há Deus. Disseram os tolos, os abobados no seu coração, não há Deus, não existe Deus. Como assim não existe Deus, sendo que a própria natureza testifica que há um Criador? O próprio ser humano testifica que há um Criador. O dia, a noite testifica que há um Criador. Mas eles dizem, eles se comportam como se não houvessem Deus.
E observa que ele diz: se fazem abomináveis em suas obras. Sim, tem se corrompido e se fazem abomináveis em suas obras. Ou seja, comete obras abomináveis, do tipo tocar em criança, como nós temos visto. Como temos visto. Tocar em criança. O próprio pai tocar na filha, a própria mãe tocar no filho. E vice-versa, o próprio filho matar o pai, a mãe. Isso fugiu do controle, meu irmão. Meus irmãos, fugiu do controle. Só não fugiu do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus, mas generalizou de uma tal forma que a Bíblia está dizendo: fazem-se abomináveis, cometem pecados abomináveis, sacrificam crianças, faz tráfico humano, roubam órgãos, fazem qualquer coisa, pisa na cabeça de quem for para alcançar o seu objetivo. Se eu fosse ficar falando aqui de pecados abomináveis, ficaríamos aqui quanto tempo? Tem se feito abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Do que você lembra? De Sodoma e Gomorra. Tava desse jeito ou não tava? Eu acho que nos dias de hoje ainda tá pior. E diz que o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra chegou até Deus. O odor chegou nele e ele, vou lá. Teve um diálogo com Abraão ali, né? Abraão representa eu e você. Abraão representa a humanidade, perguntando: Deus, ô Deus, o senhor vai destruir tudo mesmo? Vou. Ô meu pai, mas o senhor vai destruir? Se tiver justo, o senhor vai destruir também? Vou não. Aí Abraão começa a contar. Se tiver tanto, se tiver tanto, se tiver... Não vou, Abraão. Mas acontece que ele destruiu a cidade. Então é porque não tinha. Não tinha nenhum. Mas ele deu o livramento pro primo de Abraão, Ló. Porque era o justo. Então o que Deus está dizendo aqui? Que da mesma forma que aconteceu com Sodoma e Gomorra, está para acontecer com essa terra. Não é sendo pessimista, não. Mas diante da revelação do Senhor, está para vir uma grande destruição na terra, a qual o ser humano não está preparado. Mas Deus me faz saber que Ele vai dar o livramento para o seu povo, assim como Ele deu o livramento para o justo Ló. E Ele nos faz saber que Ele vai destruir. E se Ele vai destruir, é porque não há justo, como diz a palavra aqui. Não há ninguém que faça o bem. E observa que isso não é ponto de vista meu, não. Isso não é ponto de vista meu. Isso não é ponto de vista do homem. Porque talvez alguém vai dizer: ah, mas tudo é a forma que se vê as coisas. Eu não vejo dessa maneira. Eu não concordo. Tudo bem. Mas isso não é ponto de vista meu, não é ponto de vista do homem, não. Não é eu que olhei e falei, não. Observa no versículo 2 aí para você ver. Está dizendo assim, ó: o Senhor olhou. Quem olhou foi Deus. O olhar de chama de fogo. O olhar que penetra. Que enxerga. Que anda por todas as partes, contemplando os maus e os bons. É Ele que olhou desde os céus para os filhos dos homens. Para quê? Para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Parece que esse diálogo que ele teve com Abraão se estende até no dia de hoje. Deus olhou em Sodoma e Gomorra para ver se tinha, e não tinha. Ele destruiu. Agora ele está olhando aqui na terra para ver se tem, e não tem.
Só que em Sodoma e Gomorra, ele enviou os seus anjos para livrar o justo Ló. O que ele nos faz saber? Que a destruição está por vir, mas ele vai dar ordem aos teus anjos para arrebatar o seu povo, para livrar o seu povo. Ele vai dar o livramento, ele vai guardar, ele vai manter o seu povo. Olha o que diz no versículo 3, complementando. Porque ele diz que ele olhou para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus, mas ele não achou. Aí ele fala no 3 assim, como um desabafo: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. É forte demais, irmãos. Poxa, é triste ouvir isso da boca de Deus, mas é a verdade. Desviaram-se todos, juntamente se fizeram o mundo. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então por isso virá a destruição, como veio para aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Deus vai dar o livramento para o seu povo. Quem crê, diga glória e graças a Deus. Mas é bom nos prepararmos, jejuar, orar, se consagrar, buscar, porque vai ficar tudo para trás. Vai ficar tudo para trás. Ele diz aqui: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Deus está dizendo que existe obreiros da iniquidade. Não tem obreiros da luz, servo de Deus? Então tem servos das trevas, tem obreiros das trevas. O que Deus me faz saber aqui? Que eu e você, nós não temos noção do tanto de pessoas que são adeptas ao reino das trevas, diretamente adoram Satanás e trabalham a serviço de Satanás. Você não tem ideia. Está me vindo aqui a revelação da parte do Senhor isso. Que são inúmeros, são muitos, mas muitos mesmo, que o inimigo conseguiu enganar, colocando Deus como ruim e o inimigo como bom, colocando Deus como carrasco e o inimigo como vítima. Na verdade não é. Existem coisas que para nós são reveladas, existem coisas que são cobertas, e essas coisas é para Deus, e nós não vamos saber por agora não, vamos saber só quando estiver com Ele. Então o inimigo, com a sua astúcia, tem enganado os seres humanos como enganou uma terça da parte dos anjos. Deus me faz saber aqui que eles dizem que terão lugar privilegiado no inferno. Deus me faz saber que agora que ele está entrando na mente da pessoa, dizendo que lá vai ter lugar reservado, que vai ter como se adaptar ao sofrimento, que não precisa da gente fazer esse sacrifício todo aqui na terra para adorar um Deus que não está nem aí para nós não, que nós podemos viver do jeito que nós quiser, e se acaso for para o inferno, que em muitas vezes eles não omitem o inferno, diz que existem mesmo, porém dizem que vai ter lugar reservado lá os que aqui na terra fechar com ele. Deus me faz saber isso aqui agora. Deus não me deixa enganado não, nem confundido. Eu divido com os irmãos. Então existem muitos obreiros da maldade. Existem muitos obreiros da maldade que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam Deus. Ou seja, é uma pergunta aqui esse versículo aqui. E o que nos mostra, o que nos é revelado? Que não fazem por ignorância não, fazem consciente. Porque pergunta aqui, ó: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se estivesse comendo pão? Será que eles não têm conhecimento do que está fazendo? Não, tem. Tem conhecimento do que está fazendo, sim. E Deus está mostrando para nós que é uma grande mentira do inimigo dizer que no inferno vai ter lugar privilegiado.
que é uma grande mentira do inimigo, dizer que Deus é o carrasco dessa história, porque não é. E ele diz aqui no versículo 5, ali se acharão em grande pavor, porque Deus está com o justo, está na geração do justo. Ou seja, estão sendo enganados, dizendo que vai ter lugar privilegiado, que vai ter como se adaptar, que vai ter um reino lá, que vai estar sentado do lado direito do inimigo. Mas é mentira. Ali se acharão em grande pavor. A pessoa não tem ideia do pavor que a alma dela vai sentir, da tristeza, da angústia, do arrependimento que a alma dela vai sentir. É um pavor muito grande, está dizendo a palavra do Senhor. Ali se acharão em grande pavor, porque ali Deus não vai estar, não vai ter o socorro nem a misericórdia de Deus, não, porque Deus está na geração do justo. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. E o que me chama mais atenção nesse salmo é o versículo 7. É nele que eu quero focar e concentrar. Confesso que eu nem esperava de falar tanto antes desse versículo 7, porque o meu foco é ele. Porque eu acho muito bonito, porque eu vejo 3 pontos aqui nesse versículo, porque o salmista faz uma exclamação assim: se de Sião já tivera vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos de seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Primeiro ponto de vista, que é o primeiro ponto de vista humano, né? Naquela época o povo de Deus estava sofrendo uma opressão, e o salmista tinha fé e fala: se de Sião já tivesse vindo a salvação de Israel, quando o Senhor libertar seu povo, Jacó vai se alegrar, Israel vai se alegrar, seu povo vai se alegrar. Ponto de vista humano. Segundo ponto é uma revelação que se faz aqui do Messias, de Jesus. Eu não sei se o salmista ali, de uma forma assim clara e consciente, né, falou isso, ou de uma forma até meio que inconsciente ele expressou isso. Mas só sei que ele colocou 3 tipos aqui de revelação, 3 tipos aqui de palavra, 3 tipos aqui diferentes, 3 pontos diferentes aqui, que me chamam muita atenção. O segundo, ele fala: se Jesus já tivesse se manifestado, se a salvação, se o Messias já tivesse manifestado, aí ele fala: quando Jesus se manifestar, ele vai se manifestar para libertar os cativos, ele virá para quebrar o jugo, ele virá para arrancar o fardo, ele virá para dar oportunidade e chance de uma nova história. Ele virá para dar uma oportunidade, ele virá para salvar o povo, ele fala isso. E daí, quando o Messias se manifestar, a humanidade se alegrará, a luz brilhará nas trevas, ele fala isso. Segundo ponto. E o terceiro ponto aqui, que é tremendo, ele fala assim: se dos céus já tivesse vindo a salvação da humanidade, ele fala, se da parte de Deus, se do céu já tivesse vindo a salvação, estaríamos livres dessa Sodoma e dessa Gomorra que virou esse mundo, essa humanidade. É o mesmo que ele expressar assim: se Jesus já tivesse voltado. É exclamar aqui e falar assim: depois de observar todos os acontecimentos do mundo, depois de vir fazendo a leitura desse salmo e observando que a ruindade está imperando, que a maldade está imperando, que os adeptos ao reino das trevas estão aumentando, depois disso tudo, de ter ficado exausto na sua análise, o salmista diz: e como revelação para nós,
Oh, se Jesus já tivesse voltado, eu estaria livre disso tudo. Ah, Jesus, volta, Jesus. Volta, Jesus, para salvar o seu povo. Ele está dizendo isso. Ah, se Jesus já tivesse voltado. Ah, se da parte de Deus, se do céu já tivesse vindo a redenção, a salvação do povo de Deus. Aí ele diz, quando Jesus voltar, ele vai libertar o seu povo. Ele vai salvar o seu povo. E daí se alegrará Jacó e Israel. Em outras palavras, e daí se alegrará o povo de Deus. Um dia, 2 dias, 1000 anos? Não, por toda a eternidade. É forte a revelação, esses 3 pontos que Deus me deu nesse versículo 7. E agora, com esse entendimento, eu quero fazer uma oração aqui no Monte Vale dos Cristais, juntamente com vocês. Coloca a sua fortaleza diante de Deus aí e oremos em nome de Jesus. Ó Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, faça das palavras desse salmista as nossas palavras, Senhor. Honra, meu Deus, a nossa fé aqui nesse monte, meu Pai, nessa 14ª oração. E alcança agora, intervém agora, se manifesta, Senhor, e derruba essa fortaleza para nós. Porque para nós, Senhor, é impossível, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Oh meu Deus, nós viemos te clamar, Senhor, nós viemos te implorar em cima desse salmo, porque o mundo tem se corrompido e a maldade tem imperado, tem reinado nos corações. Mas nós viemos te pedir o livramento, assim como o Senhor livrou o justo Ló. Livra a nossa vida, livra a nossa alma da espada que está por vir sobre a terra. Livra a nossa vida da grande fome que está por vir sobre essa terra. Livra a nossa vida e a nossa família, Pai. Pai, escuta, no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, dá graça, dá poder, dá força aqui. Dá ordem a teus anjos, meu Pai. Deus, escuta essa oração que é feita do fundo da alma, do espírito e do coração. Levantou que vi, mandou levar as terras. Escuta, meu Deus, e dá o livramento para nós, dá o livramento para o seu povo. Dá o livramento, Senhor, para nossas crianças, para nossa esposa, para nossa família. Dá o livramento para nós, Senhor. Que essa oração cause efeito, Senhor, em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida. Dá o livramento, meu Pai, da grande maldade. Dá o livramento para nós do assalto, das epidemias, dos vírus. Dá o livramento do acidente. Deus, dá o livramento, meu Pai, de ficarmos nessa terra. Não nos deixe perecer juntamente com os ímpios. Salva a minha alma, salva a nossa alma, salva a alma da nossa família. Eu te imploro, eu te suplico, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, Deus. Porque, meu Deus, disse o nécio no seu coração que o Senhor não existe, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus vivo e que o Senhor reina para todo sempre e que reinaremos contigo, Senhor. Senhor, livra-nos dessas obras abomináveis. Livra nossas crianças da pedofilia, do estupro, do sequestro, Ravai, que viandaste. Dá o livramento para nós dessas obras abomináveis, Deus. Porque o Senhor olhou do céu e não viu sequer um só. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós reconhecemos a nossa miséria humana. E te pedimos, não julgue-nos segundo os nossos pecados, mas haja e usa de misericórdia e de benignidade conosco, Senhor. Sabemos, meu Pai,
que se desviaram-se, que se fizeram imundo, e que não há sequer um. Pai, não devemos ter altivez nem arrogância achando que nós somos melhores do que o ímpio, do que qualquer um, meu Pai. Não somos melhores. Somos todos falhos, pecadores, se queremos o Teu perdão, a Tua misericórdia, e carecemos da graça e do sangue do Seu Filho Jesus. Porque esse salmo aqui deixa claro, Senhor, que se fosse depender do homem, estaríamos perdidos. Se fosse depender de nós mesmos, estaríamos perdidos. Porque desviaram todos, fizeram-se todos imundos. E se não fosse pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, pela Tua grande misericórdia, nos encontraríamos em grande pavor, Senhor. Pai, o Senhor está com o justo, o Senhor livrará o justo, o Senhor é o refúgio do justo. Oh meu Deus, envia a Tua salvação, Rabai, que viam das terras. Deus me revela aqui agora, Deus me mostra aqui agora, que Ele está enviando salvação. Amém, meu Pai, eu tomo posse em nome de Jesus. Deus está enviando salvação. Deus está salvando agora. Deus está salvando agora. Deus está enviando salvação. Deus está tratando agora na área da salvação. Está tratando de salvação. Deus está salvando agora. Ele está enviando salvação agora. Decamando e devlavaste. Decle anduviam mandeve as terras sé. Aleluias. Deus está enviando salvação. E dentro de poucos meses, nós vamos ter notícia da conversão. Dentro de poucos meses tem pessoas aqui que vai ter notícia da conversão do irmão, da mãe, do pai, do primo, da prima, do tio, da tia. Desse ente querido, vai ter notícia. Essa pessoa, Deus manda te dizer que essa pessoa vai converter. Para continuar buscando. Que a promessa é válida. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Racamandoreve as terras. Que a promessa é válida. Está de pé ainda. Deus me mostre. De que subiandará as terras. Meu Deus, envia salvação mesmo, meu Pai. Jesus, nós clamamos ao Senhor. Volta, Jesus. Volta e livra o seu povo. Arrebata o seu povo. Dá ordem aos teus anjos nos quatro cantos dessa terra, Jesus, para arrebatar o seu povo. Não nos deixe, Senhor, perecer juntamente com os ímpios. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos na Tua salvação. E eu acredito que está tendo salvação aqui hoje. E é grande, é forte demais a salvação que está. É grande, é forte demais a salvação que Deus está operando agora. Deus está operando aqui hoje. Deus está operando nessa oração, uma grande salvação. Eu posso sentir, é muita unção. É forte a presença aqui, ao ponto de quase que eu não consiga ficar de pé. De tão forte que é a salvação que Deus está operando aqui hoje. E eu tomo posse para mim e para minha família. E eu te falo, toma posse aí onde você estiver. Porque com certeza você está sentindo a presença aí também. Senhor, opera a salvação. Jesus, opera a salvação do teu povo. Porque quando o Senhor fizer isso, verdadeiramente nós seremos livres e verdadeiramente nós seremos felizes, meu Pai. E eu posso ver aqui também da paz do Senhor algemas sendo quebradas, corrente sendo quebrada nessa operação de salvação. E nós vamos ter notícias dentro de pouco tempo da manifestação dessa oração.
em nome de Jesus. Graças eu te dou, meu Pai, por essa grande operação de salvação que o Senhor está fazendo através dessa oração, desse salmo aqui. Especificamente nesse versículo 7. Que se dos céus já tivesse vindo a redenção, o seu povo teria sido liberto e se alegraríamos. Mas como o Senhor é um Deus do ontem, do hoje, do eternamente, o Senhor é um Deus que operou lá atrás, o Senhor é Deus que opera atualmente, o Senhor é um Deus que vai operar aí no céu. Ainda não chegou o momento de estarmos aí, então o Senhor está operando essa palavra aqui hoje. O Senhor está operando essa palavra aqui hoje. De Sião, do céu, está vindo a salvação, a redenção, para libertar o povo de Deus. E dentro de poucos dias, outros dentro de poucos meses, no máximo 9 meses, teremos em nome de Jesus a redenção, a salvação enviada dos céus, aonde nos alegraremos. Deus está dizendo que essa salvação que vai ser operada dentro de pouco tempo, o tempo nosso não é o tempo de Deus, não. Mas Deus me faz saber que tem pessoas que dentro de poucos dias, tem pessoas que dentro de poucos meses vão ser alcançadas por uma grande salvação da parte de Deus, aonde ela se alegrará abundantemente em nome de Jesus. E que seja confirmado, realizado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Até a próxima oração. Fique todos com Deus.